Então vamos falar um pouquinho sobre saídas antecipadas no trading, né? Como é que funciona isso? Bom, sempre que a gente tomar um trade, a gente precisa ter uma premissa para entrar no trade. Então, a gente pode ter N premissas para tomar um trade. Mercado, vou entrar num trade porque o mercado está em tendência de baixa, como esse mercado aqui, ó. Mercado em tendência de baixa. Vou vender uma L a hora que tocar a média móvel. Então, se a minha tendência de baixa, aí você começa a montar estruturações baseadas nos preços que você tem. Se você está numa tendência de baixa, um exemplo, né? Quais são os parâmetros que eu devo continuar olhando para que a minha tendência ainda seja vigente? Ou seja, os topos e fundos, né? O mercado faz um fundo, um topo, um fundo, corrige. Ou seja, o mercado não pode ganhar essa máxima para que a premissa do meu trade ainda seja válida. Ou seja, deixa eu voltar um pouco mais um aqui. Ou seja, se por um acaso eu encontrar alguma venda, vou vender essa outside bar, vender abaixo dessa barra anterior, vender qualquer coisa aqui, tecnicamente a minha premissa da estrutura da operação só vai ser quebrada se o mercado ganhar esta máxima. Porque essa máxima era uma máxima majoritária dessa tendência de baixa do dia aí, do intraday, né? Então, eu tenho duas formas de operar e de conduzir meu trade, na minha humilde opinião, né? As duas formas são o seguinte: a primeira forma é você utilizar uma boa barra de sinal num bom contexto e usar seu stop atrás da barra de sinal, que seria um stop aqui. Nesse caso, eu vou chamar de stop curto. Então, a venda aqui, vamos dizer na 62, seria um stop curto. E um stop aqui em cima seria o stop técnico. Stop técnico barra longo, porque normalmente ele vai ser um pouco mais longo mesmo. E aí o que acontece? O cara que entrou vendido aqui ou aqui, se o mercado imediatamente voltar a subir e ganhar a barra de sinal, esse cara já vai sair do trade. Ou seja, ele está com o stop tão apertado que ele não quer nem que o mercado ganhe a barra de sinal. Ele tem quase que certeza que a partir da barra de sinal esse mercado vai cair. Por isso que ele usa o stop tão curto. Mas o que pode acontecer com esse cara que vendeu com o stop curto? O mercado pode vir, subir. Vamos dizer que isso aqui a galera considerou uma correção duas pernas assim. O mercado pode vir, estopar ele, subir e deixar uma outra L aqui. E teoricamente esse cara que operou com o stop curto deveria vender novamente essa L com o stop acima. Porque a premissa pelo qual ele entrou no trade ainda está válida. Qual é a premissa fundamental? Se o mercado ainda é tendência, o mercado ainda não ganhou essa região aqui, ó. Então, ou seja, ainda é tendência de baixa. Isso aqui provavelmente é só uma correção. Tá, e por que você está falando tudo isso, Gabriel? Se o objetivo da aula é falar sobre saídas antecipadas. Eu tô dizendo tudo isso porque operar com stop curto automaticamente se torna uma forma de ser um tipo de saída antecipada. A premissa do seu trade só vai ser perdida se ganhar essa máxima. Se você usar o stop curto, automaticamente já é uma saída antecipada. E é por que eu particularmente acho interessante essa forma de operar com stop curto? Porque, obviamente, seu stop é curto em pontos. E se acontecer do mercado falhar essa L e soltar um rompimento de alta, você não está posicionado no mercado. Você não vai ficar contra essa paulada. Então eu acho isso muito interessante. Eu saio, e se o mercado é uma nova entrada, só que se o mercado é uma nova entrada, eu sou obrigado a entrar. Eu não posso ficar selecionando. Eu dei uma nova entrada, a premissa do trade ainda é válida, você tem que entrar de novo. Porque a hora que o mercado vier a seu favor, ele vai pagar muito bem. Tá? Então uma das formas de usar saídas antecipadas é justamente usar o stop curto. Tá? Outra forma da gente operar saídas antecipadas. Vou voltar lá naquele mesmo exemplo. É o seguinte. A gente vendeu aqui. Teoricamente, esse aqui é o stop longo que eu falei, né? Stop técnico barra longo. Ou seja, a premissa do meu trade está baseada nesse topo. Está baseada aqui. Quando eu olhei para esse mercado,
eu estou vendo topos e fundos ascendentes, a gente tem que olhar para o modo sempre posicionado do mercado. Então, o modo sempre posicionado do mercado, se eu olhasse para esse mercado aqui, eu gostaria de estar comprado ou estar vendido? Gostaria de estar vendido. É meio óbvio, né? Gostaria de estar vendido. Logo, se acontecer alguma coisa que durante a movimentação do preço, o preço informar para mim, Gabriel, não estamos mais no modo sempre vendido. Estamos agora no modo sempre posicionado. Mas se o stop ainda não foi atingido, é hora de zerar. E quais são os parâmetros que eu, Gabriel, particularmente uso como parâmetro objetivo? Se você vendeu a 62 e vamos dizer que você usou o stop longo lá em cima, uma das formas de determinar isso, uma barra grande, isso é uma forma que eu criei para mim, tá? Particularmente. 2 barras médias, o Brooks fala sobre isso também, tá? 2 barras médias. Você pode considerar aí 3 barras entre média e pequena e um microcanal. Um microcanal seria 4 ou 5 barras ali pequenininha. Se acontecer alguma dessas configurações enquanto você está no trade, cara, você está vendido. Aconteceu uma barra como essa daqui, zero no fechamento dela. Aconteceu 2 barras de tendência média consecutivas, zero no fechamento delas, ou um tique acima. 3 barras que somadas dá mais ou menos o tamanho de uma barra grande, zero. 4 ou 5 barras, 4, 5, 6 barras pequenas, mas com fechamentos consecutivos, que somadas dá o tamanho mais ou menos de uma barra grande, zero. Por quê? Porque provavelmente o mercado mudou o modo sempre posicionado. Então ele passa a estar always in short para always in long. Ainda que esse always in long seja só momentâneo. Mas ninguém jamais, em nenhuma hipótese, quer e nem deve ficar vendido contra o mercado long. Assim como ninguém quer e nem deve ficar comprado contra o mercado short. Certo? Então, isso aqui seria uma segunda alternativa para saídas antecipadas do trade. Outro tipo de saída antecipada do trade. Alguma dúvida aqui até aqui, moçada? Tá de boa. Tranquilo? Vamos lá. Tranquilo. Outro tipo de saída antecipada no trade. Vamos dizer que eventualmente você vendeu, tá? Você vendeu, sei lá, essa barra aqui, esse fechamento aqui. Você vendeu esse fechamento porque você viu uma wedge aqui, ó, 1, 2, 3, é uma H3 aqui, uma wedge, ó, uma wedge. Você viu essa wedge, o mercado falhou, você entrou vendido aqui com o stop atrás do rompimento aqui, ó. Beleza, e aí como alvo, você projetou toda essa pernada aqui para baixo, ó. Pô, você projetou tudo isso aqui, nem sei onde dá, vamos ver. Você projetou toda essa pernada aqui, além do próprio alvo da wedge, né? O que você fez? Você pegou isso aqui em corpus, né? Eu gosto sempre de pegar esses alvos em corpus. Deixar marcado os alvos aqui, tá? Ó, o primeiro alvo seria este, em corpus, né? E esse aqui seria o teu alvo de swing. E o alvo da falha da wedge é o tamanho da própria wedge, que seria aqui, ó. Projeção da wedge, né? Perfeito. Então, como é que você pensou nesse trade? Você estruturou? Você pegou, você projetou a barra de rompimento e falou, deixa eu ver. Pô, o alvo da falha da wedge está logo abaixo, então eu vou alongar um pouquinho meu alvo. Você vendeu isso aqui, né? Vendeu isso aqui. Usou um stop aqui em cima. Colocou um alvo parcial que dava um pouco mais de 1 para 1 aqui, na projeção da falha da wedge. E o resto para swing, você quer levar aqui, ó. Você quer levar aqui, tá? Aí o que acontece? O mercado, ele vem, pega o seu alvo de parcial. Beleza. Cara, você não tem nenhum motivo para sair da parte swing ainda. Segura. Aí o mercado vem, deixa aqui uma H2 na 35. Esse aqui, na minha opinião, é um tema muito discutível, sim. Né? Por quê? Pelo seguinte. Porque muita gente vai dizer que você deveria sair da sua parte de swing em uma H2. Inclusive, eu já vi muitas vezes o Brooks falar isso. Mas eu tenho um pensamento que é o seguinte.
Deixa eu só alterar o meu fone aqui no Discord, que eu precisei pôr ele no cabo. Beleza, agora eu tô ouvindo vocês. Eu tenho um pensamento sobre isso que é o seguinte. Quando você faz tua parcial, normalmente eu faço minha parcial de metade da minha posição. Então se eu tivesse entrado aqui com 20 lotes, eu ia sair com 10 aqui e ia segurar 10. Essa parcela de swing, eu gosto de pensar da seguinte forma na minha cabeça. Cara, é um swingão de alta, de baixa, aliás. Eu tô procurando um swingão, cara. Olha o tamanho, olha onde eu vendi, olha onde eu quero levar. São muitos pontos. Qual a probabilidade desse negócio cair daqui até lá direto, num pau só, sem fazer nenhum tipo de H2? Se você sair do mercado da sua posição de swing em toda H2, cara, dificilmente você vai conseguir levar sempre nos seus alvos. Então, se você está num scalp, e você toma uma H2 contra você, e quando você tomar uma H2, o importante da H2 não é simplesmente a H2. O importante da H2 é você olhar como é que foi a quebra da microlinha de tendência. O mercado está caindo numa microtendência aqui, ó. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. É uma microtendência de baixa. Uma H2 nada mais é do que uma quebra da linha de tendência, um teste da extremidade e uma nova entrada, que seria uma entrada de reversão. Então, não é simplesmente uma H2, na minha opinião, que você deveria zerar. Você deveria zerar apenas se a quebra da microlinha de tendência for forte, o teste do fundo for relativamente fraco e você tiver uma boa H2. Ainda assim, na posição de swing eu não zeraria. Mas se você achar que é válido, tecnicamente falando, não é errado, porque seria um setup de reversão. Tá? Mas beleza, seguindo então. E o mercado vem, faz um topo, perde a mínima. A partir deste momento que o mercado faz, ele põe um fechamento abaixo aqui, ó. Tá vendo que o mercado põe um fechamento abaixo da mínima, ó? 52, 53, 54, ó. Eu gosto de considerar fechamento. Ele fechou abaixo da mínima. Logo, o meu stop que estava aqui, ou seja, qual era o topo que determinava que a tendência ainda era de baixa? Era aqui, né? Esse stop ele passa a vir aonde? Passa a vir aqui, ó. Então, aquele stop passa a vir aqui. Porque foi a última correção antes do mercado perder a mínima. Tá bom? E aí o mercado faz uma nova correção. Uma nova correção aqui e vem na 64. A 64 praticamente pegou o alvo, mas vamos dizer que se o alvo estivesse mais abaixo. A partir deste momento, esse alvo de swing, esse stop de swing, ele da sua posição de swing, ele vem para cá. Então percebe que em vez de eu sair em padrões de reversão da minha posição de swing, em vez de eu sair nos padrões de reversão, eu prefiro levar meu stop de swing em pontos em que a premissa fundamental pelo qual eu tomei o trade ainda seja válida. Enquanto não ganhar aquele ponto, a premissa ainda é válida. Então, ou seja, enquanto não ganhasse essa máxima, a premissa da baixa ainda é válida. Enquanto não ganhasse essa máxima, a premissa da queda ainda é válida. E aí, inclusive, uma sugestão seria você levar uma pequenininha posição. Por exemplo, se eu entrei com 20 lotes aqui, eu levaria tipo 2 contratos, só levando assim. Leva o stop aqui, daí você leva o stop aqui, pô, o mercado corrigiu, rompeu a mínima, traz o stop aqui, olha onde você ia sair. Tudo bem que virou o dia, ninguém ia dormir posicionado, né? Mas nesse caso, você ia sair do trade só aqui, ó. Cara, foi praticamente o mesmo alvo. Mas se esse mercado continua caindo, você continua seguindo ele, né? Isso eu acho muito legal. Então, essa é uma outra forma de saída antecipada. Mas, Gabriel, você só falou como conduzir. Eventualmente, você vai estar com seu alvo aqui, e o mercado vai fazer isso aqui, ó. Por exemplo, o mercado poderia ter considerado isso aqui uma wedge, e o mercado vai fazer isso aqui e vai te estopar da sua posição de swing aqui, ó. Ah, Gabriel, mas quando deixou essa wedge, eu não esperei para ser estopado aqui, eu já estopei aqui. Obviamente eu estou falando de estopar, mas seria um stop já no gain, né? Seria já ganhando dinheiro, só não teria chegado no teu alvo final. Em vez de eu sair lá quando o mercado perdeu a premissa, eu prefiro sair na H3, no sinal da wedge. Perfeito, não é errado. Esse de fato é um sinal de compra. Mas pensa comigo, se você está numa forte tendência de baixa,
você tem mais alvos abaixo, pela sua análise de contexto, pela análise do intraday, tudo te mostra que o mercado tem mais alvos abaixo. Você acha que os padrões de reversão vão ser bem-sucedidos ou mal-sucedidos? É isso que você tem que pensar. Se você acredita que os padrões de reversão vão ser mal-sucedidos, então não faz sentido você zerar a tua venda aqui. A menos que você seja um cara muito sagaz, muito rápido, muito bom no gatilho, para você virar vendido, ou desculpa, zerar a tua venda, eventualmente não virar comprado, mas o próximo sinal de venda você entrar de novo. Isso emocionalmente é um pouco complicado de fazer. Seria teoricamente o mais correto, né? Eu, particularmente, das minhas posições swing, eu prefiro manter meu stop aqui e ser feliz. É emocionalmente muito menos estressante fazer isso, eu diria para vocês. Muito menos estressante do que você ter que saio aqui na H3, aí depois tem que reposicionar meu trade na L2, e aí eventualmente você acaba entrando no mesmo preço que você já estava, e pô, você só tá pagando taxa, sabe? Eu particularmente prefiro manter meu stop aqui em cima e seguir o baile. Tá? Então, qual que seria uma outra forma de saídas antecipadas do trade? Caso o mercado busque o seu trailing stop. Então, se o mercado buscar seu trailing stop, acabou. Né? Acabou o trade. E o trailing stop, lembrando que tem que ser sempre um ponto em que o mercado perde a premissa fundamental pelo qual ele estava. Né? Então, uma forma, stop curto. Stop curto já é uma saída antecipada, porque muitas vezes você toma o stop curto, mas o mercado não perdeu a premissa fundamental pelo qual ele estava se movimentando. Outra, se o mercado virar um modo sempre posicionado na sua cara, o mercado está no modo sempre vendido e ele vira para sempre comprado. Outra forma seria o mercado buscar o seu trailing stop antes de chegar no alto swing. Isso normalmente vai acontecer só com alvos de swing. E outra forma de você zerar antecipadamente seu trade é se você está num dia que o contexto é um pouco mais confuso. Deixa eu achar um dia que o contexto... Aqui, por exemplo, ó, esse dia para mim foi um pouquinho complexo. Por exemplo, vamos imaginar que o dia abriu aqui, ó. A barra 1 foi essa aqui, ó. A barra 1 foi essa. Né? O mercado vem, fez uma correção de duas pernas, soltou um impulso de baixa. O mercado botou um rompimento de correção aqui na mínima do dia. Você foi lá e vendeu a 18. Pum, vendi a 18. Aí o que você fez, cara? Olha só, você pegou e projetou toda a amplitude do dia aqui abaixo, ó. Projetou tudo isso aqui para baixo. A amplitude que foi rompida, a lateralidade da abertura, né? Aí você vendeu aqui a 18. Pô, você usou um stop atrás. O stop curto seria onde? Seria aqui. Um stop longo, que na minha opinião faria sentido, seria atrás da 16. Um stop técnico. Por que, Gabriel? Teoricamente o stop teria que ser lá em cima, mas atrás da 16 foi a barra que rompeu a lateralidade do dia com convicção. Ou seja, se o mercado ganhar a barra 16, significa que foi falha de rompimento, talvez o mercado pode devolver tudo. Então, nesse caso, na minha opinião, o stop atrás da barra 16 é bem coerente. É um stop que não é tão curto, é um stop que, se ganhar aquela barra, pode desconfigurar um pouco sua premissa fundamental do trade. Então, eu acho que o stop atrás da 16 é uma boa ideia. Quem usa o stop curto poderia ser atrás da inside bar ou atrás da 17. Aí vamos dizer que você pegou 1 para 1, sei lá, vamos dizer que 1 para 1 deu aqui, ó, tá? Só para fins de exemplo. Deu 1 para 1, vamos dizer que deu por aqui. E você deixou uma parte swing aqui, ó. E faltou um golinho para pegar a sua parte swing. O mercado deixa uma inside bar aqui, ó. E deixa essa barrona. Essa barrona aqui. Pô, cara. Acabou o trade nessa 23. Lembra que eu falei barra grande contra você? Acabou. Deixou essa 23 aqui, acabou o trade. Mas vamos dizer que você falou assim, cara, em vez de eu zerar no fechamento da 23, eu vou zerar um tique acima dela. Ó, um tique acima dela. Aqui, ó. Aí o mercado não te estopou. O mercado subiu, mas não... Aí você ficou preparado para zerar a tua venda na 23, mas você deixou um tique acima dela. O mercado não acionou, deixou um padrão ai aqui e voltou a cair. O mercado volta a cair. Peraí. O mercado volta, então você estava vendido aqui, com o stop aqui, né? Aí você fez uma parcial mais ou menos por aqui, o alvo final estava aqui embaixo, certo? Era isso que estava desenhado. Aí, você deixou sua saída aqui, né?
acima da 23, mas o mercado não saiu, não te tirou. Voltou e caiu. O que acontece aqui? Da 12 até a 21 que a gente tem? A gente tem um canal straight de baixa. Aí a gente tem que olhar o que? Quebra da microlinha e teste da extremidade. Como é que foi a quebra da microlinha e tendência de baixa aqui? Ó? A microlinha é essa, ó. Essa é a microlinha e tendência de baixa. Como é que foi o teste? Forte ou fraco? Porra! Essa 23 aqui foi uma paulada, né? Foi uma quebra forte pra caramba. Explodiu a linha, não quebrou, né? Explodiu a linha de tendência. Beleza, então tem um forte rompimento da linha de tendência. E como é que foi o teste do fundo? 24, 25, 26, 27. A única barra que demonstrou um pouco mais de convicção aqui foi a 27. Que imediatamente ela é revertida pela 28 Maga 2. Maga 2 fundo duplo de mínima mais alta. Aí nesse caso aqui, qual que seria o motivo da saída antecipada? O motivo da saída antecipada nesse caso seria uma forte entrada na contraparte do que eu estou posicionado. Então, se eu ainda estava vendido, na 28 tinha que sair, cara. Foi uma H2 mais alta, né? Com uma fortíssima quebra da microlinha de tendência de alta e um teste enfraquecido do fundo com uma bela barra de sinal. Se a gente pegar esse movimento e colocar lá no 1 minuto, isso aqui é uma MTR. Isso aqui é uma reversão majoritária de tendência. Desculpa. É uma reversão majoritária de tendência. Então, nesse caso, você não teria se destopado aqui e você ia sair da sua posição aqui, ó. E, eventualmente, se você achar que faz sentido, você ia até virar mão comprada. Ou seja, sempre que você tiver um trade vendido e o mercado deixar um ótimo padrão de compra, que você olha para ele e fala, puta, cara, eu compraria isso aqui, mesmo que você não compre, você tem que zerar. E quando eu digo um ótimo padrão de compra, não é simplesmente uma ótima barra de sinal. É um ótimo rompimento da microlinha de tendência, com quando eu falo ótimo, um forte, né? Um forte rompimento da microlinha de tendência e um teste enfraquecido da extremidade. Então, cara, sonhem com a minha voz falando isso. Quebra da microlinha, teste da extremidade. Quebra da microlinha, teste da extremidade. Quebra da microlinha, teste da extremidade. Beleza? E aí, na 28 seria sair desse trade. E eventualmente virar mão comprada. Certo? Quem mais? Tem alguma dúvida aí? Quer discutir alguma coisa? Fala aí pra mim. E assim a gente vai levando, né? Vai levando nossos trades. O importante é que a gente tenha bastante disciplina de entrar nos momentos certos, nos trades certos. Eu, particularmente, sou do tipo que gosta de aguardar muito para entrar num trade. Então, não fica entrando em todos. A gente vê na sala, a gente vê, reconhece vários trades, vários scalps. Eu prefiro não entrar, eu gosto de dar mais. Eu gosto de dar mais atenção para os trades de swing do que os trades de scalp, né? Mas, obviamente, os trades de scalp são bons também. E eu prefiro esperar muito para entrar. E entrar nos ótimos contextos, nos ótimos sinais. E aí, quando o mercado me dá um ótimo contexto, um ótimo sinal, cara, eu demoro para entrar. Mas quando eu entro, eu sou ruim de sair, hein? Eu não saio por qualquer motivo, não. O mercado tem que me convencer que o extremo oposto do que eu estava imaginando, não que eu seja muito melhor que ninguém, mas o mercado tem que me convencer que ele, cara, eu estou completamente errado e ele vai fazer o extremo oposto realmente. Então eu prefiro aguardar bastante para entrar, mas quando eu entro, cara, o mercado tem que me provar, através das barras, óbvio, né? Que eu estou errado. Tá? Então, eu particularmente gosto de operar dessa forma. Para mim, dá muito resultado operar assim, cara. É muito bom, muito bom. E emocionalmente muito tranquilo, né, cara? Eu faço da média de 2, 3 trades por mês, por dia. De 2 a 3 é a minha média, né? Tem dia que eu faço um pouco mais, tem dias que eu não faço nada, né? Literalmente nada. E assim vai. Então, e aí eu vou conduzindo dessa forma. Primeira forma, relembrando, stop curto é uma das formas de ser antecipada.
Segunda forma, o mercado mudar o modo de ser posicionado da sua cara, né? Terceira forma, o mercado te estopar através de um fundo majoritário numa tendência ou algum ponto em que a premissa pelo trade que você tomou vai ser quebrado. Então, eu entrei num trade, a partir dali, se o mercado ganhar tal ponto, a premissa fundamental pelo qual eu entrei não vai mais válida, então você tem que estopar. E outra forma, se o mercado te der um ótimo padrão de um ótimo setup, né? Um fortíssimo setup na contraparte. Então, se eu estou vendido, se ele deixar um setup muito forte de compra, ou se eu estou comprado, ele deixar um fortíssimo setup de venda, você poderia zerar e, eventualmente, se o contexto fizer sentido para você, você virar a mão na contraparte também. Beleza? Combinados? Então, acho que desse assunto era isso que eu tinha aí para vocês, beleza? Deixa eu interromper aqui.